A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o segundo livro de Reis, capítulo 23. Então o rei Josias ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntarem a ele. E os reis subiu à casa do Senhor, no templo em Jerusalém, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. O livro da lei, que provavelmente era o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, escrito por Moisés. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Então o povo agora estava lendo a Bíblia, o rei estava lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E ele estava tendo uma atitude quando ele estava lendo a Bíblia. Ele estava reagindo à palavra que o Senhor estava falando. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles a Betel. Então veja que Betel era uma das cidades do reino de Judá. Em Betel era onde tinha um daqueles bezerros de ouro que Jeroboão havia feito. E aqui nós vemos Baal, que era o deus da Jezabel, que Acabe profanou o Senhor. E que os reis contemporâneos de Acabe e Jezabel contaminaram o templo de Deus, trazendo até utensílios e coisas ligadas à adoração a Baal no templo do Deus vivo. Também destituiu o sacerdote que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também aos que incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todo o exército do céu. Então Josias, ao ouvir a lei e a palavra de Deus, ele fez uma limpeza. Tudo que era ligado a Satanás, ele foi tirando. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, que para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e os desfez em pó e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Então veja que todas essas coisas estavam dentro do templo, e o Josias não tinha muita noção do que era tudo aquilo lá, se aquilo era certo ou era errado. Porque quem tinha colocado aquelas coisas foram os reis antes dele, seus pais, seus avós, seus bisavós, tataravós, aqueles que seguiram Satanás e seguiram o mau exemplo do reino do norte, que foi destruído pelo Senhor. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus com respeito a essas coisas, ele teve esta reação. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Está vendo? Figuinha, bonequinho, tudo que lembrava os ídolos. Coisas que as pessoas que achavam que levando aquilo para casa ia trazer proteção para eles. E todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué. O chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Moloque é o ídolo. E o que eles praticavam? Não só adorar a imagem de escultura de Moloque, como sacrificavam seus filhos a esse ídolo. Veja, o fim da idolatria é isso. É as pessoas ofertarem os seus próprios filhos
aquilo que eles acham que é Deus e que traz algum tipo de proteção para eles. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Então tudo que ele ouviu na palavra da lei de Deus, que não era para fazer, é o que o povo fazia. E ele continuou, seguindo ao Senhor. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles sobre o ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte a Jerusalém, à mão direita do monte Demasite, os quais edificara Salomão, rei de Israel. Olha aqui, por isso que o reino foi dividido na época de Roboão, filho de Salomão, em 2 partes, norte e sul, 10 tribos e 2 tribos. Olha aqui o que Salomão fez. Masite, os quais edificara Salomão, rei de Israel. Olha o que ele fez. Ele edificou ídolos, imagens, altares. A Astarote, a abominação dos sidônios. A Quemos, a abominação das moabitas. A Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Por que ele fez isso? Porque ele tomou essas mulheres desses povos para ser sua esposa. E elas contaminaram o seu reinado. E foi por isso que o Senhor o desprezou. O rei mais sábio não teve sabedoria de lidar com a lei de Deus. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com os ossos de homem. Então tudo isso aqui Josias está fazendo, reagindo à palavra da lei que ele ouviu, que se achou na casa do Senhor. Então nós que estamos lendo a Bíblia, nós temos que ter a mesma reação. Você não sabia, agora você está sabendo. O que você deve fazer? Isso aqui que Josias fez. Tirar da sua casa, da sua vida, tudo aquilo que é ligado à idolatria. Porque esta é a maior afronta que o homem pode fazer ao Criador. E também o altar que estava em Betel, veja que o reino do norte já tinha acabado. Mas está lá, tinha Betel ainda, onde tinha aqueles bezerros de ouro, lembra? Que todos os reis do reino do norte seguiram no pecado de Jeroboão. O que eles faziam? Adoravam aqueles bezerros de ouro em Dan e Betel. Mas Josias, o que ele fez? Ele foi visitar os irmãos do reino do norte, os poucos que sobraram lá, porque já tinham sido dizimados. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, que era exatamente isso. Juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, os desfez e queimou o ídolo do bosque. Veja que mesmo depois que acabou o reino do norte, ainda estava lá, aquela profanação. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos da sepultura e os queimou sobre aquele altar. Por que ele fez isso? Porque aqueles não tinham adorado naquele altar. E ele estava queimando os ossos dele no altar agora, que ele ia destruir. E assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse, que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, e apregoou estas coisas que fizeste contra este lugar de Betel. Então esse homem de Deus é aquele que o leão comeu no caminho, porque ele deu ouvidos ao profeta velho, que chamou ele falando que Deus tinha falado para ele ir para a casa dele comer e beber. E Deus tinha dito para o homem de Deus que não era para ele nem comer nem beber, era para ele voltar por outro caminho que ele tinha ido, que não era o mesmo que ele tinha ido. E tudo isso ele falou para o rei, que tinha feito aquele altar. Quem que era o rei? O Jeroboão. E Jeroboão quis matá-lo e a mão dele se secou na mesma hora. E ainda o rei teve que pedir para ele orar para que a mão dele voltasse. Esse é o pecado de Jeroboão. E tudo isso que Josias foi fazer lá, o homem de Deus tinha dito que iria acontecer um dia com aquele altar. E a prova é que o altar iria se partir ao meio. E na mesma hora o altar de bronze, alguma coisa assim, se partiu ao meio. Então disse, deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos,
com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Ele lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes nos altos que havia ali, sobre o altar, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Então ele ouviu a palavra de Deus, ele reagiu, deixou, e como ele era rei, o cabeça do povo de Israel, ele fez um limpa no povo de Israel, principalmente no reino de Judá, onde ele era rei, porque o reino do norte já não existia mais. Vamos ver depois aqui a Páscoa, a festa. Então Deus, ele também quer fazer uma festa conosco. Mas se você pode ir a uma festa onde as pessoas não querem te receber, você pode ir a uma festa onde você desagradou o dono da festa, onde você faz tudo para provocar o dono da festa. Você vai numa festa assim? Você é convidado para ir num casamento onde aquelas pessoas que vão se casar te odeiam porque você faz coisas que afrontam eles? Vamos ver como é que foi a Páscoa do Senhor. O Senhor é o dono da festa. Vamos ver como é que foi a festa de Josias com o Senhor, depois que ele fez toda essa limpeza. Amém? Senhor, obrigado por Josias. Na sua ignorância, Senhor, ele não sabia que toda aquela contaminação que estava lá no templo, que estava em todo o reino dele, nas casas das pessoas, nos altos, não era da sua vontade. Ele não tinha clareza. Mas quando ele ouviu a tua palavra, e a tua palavra ilumina, ele reagiu, Senhor, àquela situação. Ele não seguiu mais aqueles maus exemplos. Pelo contrário, Senhor, ele tirou toda a idolatria que os seus olhos viram. Tirou tudo aquilo que afrontava o Deus vivo, que tinha gerado Israel, que ele era rei. Nos dá esse coração, Senhor, de ouvirmos a sua palavra. Nós também tirarmos da nossa vida tudo aquilo que te ofende, tudo aquilo, Senhor, que te ira, que não é do teu agrado. Ajuda-nos, Senhor, cada dia limparmos o nosso coração. Amém. Que Deus te abençoe. Leia 2 Reis 22, 23. Siga o exemplo de Josias, um rei que temeu ao Senhor. Quando ele ouviu a palavra de Deus, ele reagiu a tudo aquilo que era contra a palavra de Deus. Vamos agir assim também? Que o Senhor nos abençoe grandemente. Louvado seja Deus.